Bom, eu me chamo William dos Santos Souza e venho aqui apresentar um trabalho intitulado Um Estudo Arquigenealógico sobre os Processos de Internação. Junto ao trabalho estão Guilherme Augusto Souza Prado, Victor Bruno Barbosa Silva, Cláudia Salles e o Elivelto Monteiro. Bom, o trabalho ele se propõe a discutir as questões de internação, principalmente focadas aqui no Brasil, né? Mas a gente vai começar a conversar sobre elas a partir de alguns conceitos trazidos de autores europeus, como Michel Foucault. O Michel Foucault ele discute a questão das internações a partir de uma perspectiva dos desrazoados. Os desrazoados eram as pessoas que eram internadas, que eram exiladas, né, durante a Era Clássica e que, somente por serem miseráveis, por terem adoecimento e outros processos, eles eram levados a hospitais, que eram instituições para isolamento, né, as instituições asilares. Essas instituições asilares elas vão evoluir com o tempo até chegarem às instituições totais, né, chegarem aos manicômios. Esses manicômios eles estão dentro daquilo que o Irving Goffman vai chamar de instituições totais. As instituições totais são justamente instituições que têm essas características de isolamento social e que elas têm uma arquitetura prisional, com muros altos, arame farpado, distanciamento do perímetro urbano, e também elas são caracterizadas por uma série de outras questões, como, por exemplo, abusos de poder, tortura, práticas laborais, trabalho forçado, e uma série de outras questões que podem levar, inclusive, à morte das pessoas que são asiladas nesses espaços. Esses espaços, né, os manicômios, aqui no Brasil, eles produzem uma série de feridas sociais, uma série de questões, a partir justamente de características como essas que eu citei nas instituições totais, que vão culminar numa série de movimentos sociais, como o movimento da luta antimanicomial, que vão chegar até a questão da lei da reforma psiquiátrica brasileira, né? Que vai iniciar esse processo de mudança na forma como na lida com as questões de saúde mental no Brasil. Uma das principais características disso é preconizar o fim desse modelo manicomial, psiquiátrico de tortura a pessoas que são acometidas por uma série de sofrimentos mentais. Bom, a Lei da Reforma Psiquiátrica ela é aprovada em 2001, né, que é a Lei 10.216, e que tem como uma característica muito interessante que é a inserção de pessoas que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas, como pessoas que fazem, dentro das questões de saúde mental aqui no Brasil. E é a partir dessas pessoas que a gente vai começar a discutir a questão das comunidades terapêuticas, que também estão diretamente atreladas ao princípio de guerra às drogas, né? A guerra às drogas é esse processo de luta institucional, conservadora, contra as pessoas que fazem uso ou que vendem substâncias, determinadas substâncias consideradas ilícitas, e esse movimento ele tem vindo desde a segunda metade do século passado. Bom, para a gente conseguir chegar a todo esse debate, a gente vai utilizar do método de genealogia cartográfica, que ela, enquanto uma estratégia de interrogação e análise, ela pode ser compreendida como uma derivação da arquigenealogia, né, tendo como foco analítico a relação de poder do conceito Foucaultiano. Nós interrogamos para construir esse trabalho quais os jogos de força, quais são as relações de poder que condicionam e propiciam as práticas atuais de internação. E aí a gente vai trazer esse programa, que é o CRAC, É Possível Vencer, que foi lançado no início da década de 2010 aqui no Brasil, que tem como principal objetivo combater uma dita epidemia de crack, né, aqui no país. Essa epidemia de crack ela foi comprovada não existir somente no ano de 2019, porém a pesquisa que afirma isso ela foi censurada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse programa do CRAC é possível vencer um programa que tinha financiamento do Ministério da Justiça e como uma das questões que mais nos interessa debater aqui dentro dele é que foi a partir dele que começou a inserção das comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicossocial, né? E aí a gente vai avançar um pouco no tempo e chegar até mais ou menos esse período de 2016, de meados de 2016 até aqui, onde a reforma psiquiátrica ela é simplesmente congelada, né? Antes de iniciar esse processo mais direto de contra-reforma.
que a gente vem vivenciando nos últimos anos. E aí tem uma série de instituições brasileiras que têm interesse direto nessas questões de internação, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, que dedica todo um grande espaço do seu congresso anual para debater a internação compulsória. A internação compulsória, é interessante falar, que ela é prevista em lei como uma internação ordenada a partir do Poder Judiciário. E a gente vai começar a debater melhor essas questões quando a gente começa a pensar o que leva o Poder Judiciário a internar uma pessoa, né? E a gente vê isso muito localizado na fala de um médico, que até então era presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que vai transformar a pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas e que está em situação de rua num coitadinho, num miserável, que necessita da intervenção direta do Estado para que ela consiga encontrar a cura, para que ela consiga se curar desse processo de adoecimento, visto como um processo de adoecimento, né? E aí a gente traz o Goffman, que vai trabalhar esse termo do estigma como essa coisa, que é um processo, na verdade, para confirmar a normalidade do outro, né? E aí sim a gente chega nas comunidades terapêuticas, que são essas instituições, não instituições de saúde, mas instituições religiosas, que sofreram, que tiveram um crescimento exponencial nos últimos anos, quando a política de saúde mental, principalmente a política de combate de álcool e outras drogas, avança ainda mais no seu conservadorismo, né? Entre outras características das comunidades terapêuticas, está a laboterapia, a abstinência e os processos asilares que as caracterizam, né? E uma outra coisa que vai juntar com todo esse debate Foucaultiano e do Irving Goffman é essa questão da figura de poder, que no hospital, no manicômio, era o médico, e nas comunidades terapêuticas é o líder religioso. Bom, e a gente vai, como conclusão, a gente vai trazer esses trechos do nosso trabalho que falam que a recuperação que é apresentada nessas instituições, ela não é uma recuperação pautada no cuidado e na produção da autonomia e da liberdade das pessoas, mas uma recuperação para a produção de corpos disciplinados e economicamente produtivos. E é necessário, assim, que a gente comece a pensar em formas de resistência, né? Já que a gente está falando desses momentos tão recentes que têm acontecido agora no Brasil, é necessário que a gente comece a fortalecer esses mecanismos de resistência e de defesa às políticas públicas humanitárias, pautadas na liberdade e no respeito aos direitos humanos, a fim de evitar que retornemos à era obscurantista, onde aqueles que não se adequassem à norma eram facilmente descartáveis e deveriam desaparecer do convívio social. Bom, essas são nossas referências. Muito obrigado.